Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Alessandro, eu sou membro aí do grupo de WhatsApp do canal do Edinho e criei aí o meu próprio canal agora para fazer as minhas análises sobre os jogos aí do Vasco, sobre a questão política, contratações, tudo, né? Realmente a internet hoje ela dá a possibilidade para que qualquer pessoa tenha sua voz e fale sobre o assunto que quiser. Você pode ter sua própria televisão, assim, entre aspas, né? Aí resolvi fazer esse canal. O nome provisório é esse, Motovlog Vascaíno. Bem, a situação do jogo de ontem, Vasco e Bahia, lamentável, né? Lamentável, mas as pessoas lúcidas, elas meio que, pelo menos eu me incluo entre elas, eu sempre meio que estou esperando o pior. Eu vi muitas análises ontem nas lives. É uma coisa que eu notei que ninguém reparou até então, pelo menos eu não vi. O Vasco, ele teve aí dois resultados aí considerados surpreendentes, né? Contra Atlético Mineiro e contra Palmeiras. Uma vitória e um empate. Mas ninguém se deu conta de que esses clubes, o Atlético e Palmeiras, eles estão participando de outras competições. O que está exigindo deles é um desgaste físico aí maior, que está gerando aí contusões e o elenco escasso, né? Muitas vezes eles têm que fazer um rodízio. Portanto, o Vasco, ele pegou esses times nesse início dessas competições aí, Copa do Brasil, Libertadores. E esses clubes, Palmeiras e Atlético, eles foram mal nas primeiras rodadas, né? Dessa fase aí inicial aí da Libertadores e da Copa do Brasil. Portanto, eles jogaram misto, com time misto, com muitos casos também de contusão e poupando, né, seus jogadores para os jogos mais importantes. O Vasco aproveitou nesse ponto, foi positivo para o Vasco. E o Vasco foi lá e não tem nada com isso, foi lá e fez os seus pontinhos que ninguém esperava. O Vasco, ele tá treinando praticamente um mês aí, fez uma mini pré-temporada novamente, e isso também ajudou. Agora, com relação ao jogo do Bahia, a gente notou que esse ganho aí que o Vasco teve com esses dois adversários, ele foi assim meio que igualado, né? Não teve ganho nenhum. O Bahia, ao que me parece, também está fora aí das principais competições. Eu não sei se está disputando a Copa do Nordeste, mas o fato é que o Bahia, ele nos colocou no patamar que estamos. Ou seja, o que eu já sei, né? Todos, a maioria pelo menos sabe, que temos um time fraco, limitado, com um elenco escasso. E infelizmente os jogadores contratados aí por essa empresa aí do diabo, são jogadores
são jogadores aí que são refugos, né? São apostas. Até imaginou-se que o Pedro Raul, por ser o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro passado, imaginou-se que ele poderia render. E de fato, eu até acreditei, pelos jogos que ele fez contra o Flamengo, que ele poderia ser um jogador útil para ser o nosso camisa 9, mas eu me enganei. Eu acho que muitos se enganaram também. Ele é um jogador, ele é um bom jogador, mas um bom jogador apenas para compor elenco. Ele não podemos colocar nele a responsabilidade de ser aí o salvador da pátria, o homem gol. Ele é o típico artilheiro que ele vai falhar de 10 bolas, ele vai errar aí 7. O aproveitamento dele é muito baixo. Ele finaliza mal, ele não tem velocidade, ele não tem força física. Ele é aquele típico cara, aquele pessoa, um magrelo alto. Ele não tem força muscular para disputar com os zagueiros. Ele só prevalece pela altura. Em bolas aéreas, ele realmente ele prevalece. Mas qualquer bola ali dividida, ou que exige ali uma velocidade e habilidade extra, já sabemos que ele não tem. Ele realmente é um jogador assim, para compor elenco. E talvez se o Vasco tivesse aí 2 pontas de muita habilidade, sei lá, tô aqui sonhando aqui, tipo assim, tivesse um Euler de um lado, sei lá, Vinícius Júnior do outro, de repente esses jogadores de muita habilidade municiariam ele, e ele teria assim, faria muitos gols, porque teria assim mais chances, mesmo perdendo aí os seus golzinhos. Ele poderia ainda assim guardar os seus golzinhos e de repente levar alguns pontos pro time. Mas acho que eu bati o martelo nesse jogo contra o Bahia. Eu espero que esteja enganado, mas acredito que o Pedro Raul aí, ele não vai nos ajudar muito. Talvez um jogo ou outro. O jogo contra o Bahia em si foi terrível. Quando o Vasco joga realmente com a responsabilidade de o Vasco propondo o jogo, a gente pode observar que realmente o nível aí cai muito do time, porque não tem um meia de criação, né? Todos nós sabemos. O senhor Gabriel Peck, ele realmente ele vem aí se sobressaindo, mas ontem ele foi totalmente anulado. Talvez aí é uma coisa que vai acontecer muito quando o jogador ele se destaca. O técnico é óbvio que vai marcá-lo, né? Vai marcá-lo, vai criar um esquema para neutralizar isso. Foi neutralizado facilmente. E aí voltamos à nossa vaca fria, né? A vaca fria de 2 anos, já 3 anos seguidos, de um time aí sem qualquer força ofensiva, sem qualquer força ofensiva, e fomos aí sobrepujados aí na força física, né? Leia-se aí preparo físico e esquema, né? Outra coisa, não temos técnico. Nós temos ali uma pessoa que foi alçada a carreira de treinador por um mero acaso, que é o senhor Maurício Barbieri. Uma pessoa assim que não tem o mínimo conhecimento para desempenhar um cargo desse tão assim nos dias de hoje, tão relevante. Uma pessoa tem que ser muito estudiosa do futebol para desempenhar
essa profissão, ainda mais num time aí grande igual o Vasco. Nós temos técnico, não tem repertório de jogadas, não tem nada. Nós estamos assim sendo conduzidos, o Vasco é conduzido pelo que os jogadores ali podem render, entendeu? O técnico ele quando é bom, ele consegue extrair leite de pedra de um jogador ruim. Ele consegue tirar muita coisa. Não é o nosso caso. Mas aí, finalizando aí, infelizmente aí perdemos. O Vasco não jogou nada. As peças aí do Vasco ofensivas nulas. O jogador, o Marlon Gomes, por exemplo, o pessoal fala, tem que botar o Marlon Gomes. Eu nunca vi esse jogador fazendo nada de relevante, alguma jogada decisiva, ou que demonstrasse algum lampejo de habilidade. Eu nunca vi. Sinceramente, o pessoal falar que a 777 vai vender esse cara pro Chelsea, não sei pra onde, que tem que vender. Se eu fosse eles, né, claro, se eu fosse eles eu venderia, porque esse cara aí não, sinceramente, a gente quando vê um cara habilidoso, um jogador novo, ele oscila muito, eu sei, mas ele tem uns picos aí, uns lampejos aí que você vê, que você consegue notar a habilidade dele. Não é o caso do Marlon Gomes. O goleiro está se revelando aí um bom goleiro, finalmente. Ele nos privou aí de um vexame maior. A zaga, eu acho que até é um ponto aí de menos preocupação. A zaga aí como um todo, os laterais e a zaga, eu considero aí que o Pumita, o Piton, o Bambu e lá e o Pelé, é uma zaga assim, é o melhor que temos. E talvez no mercado aí, não sei se a gente conseguiria coisa melhor. É isso aí, galera. Eu tenho pra mim que nós vamos sofrer. Talvez esse time aí do Vasco não seja tão ruim a ponto de cair. Eu não sei, pode ser que eles me surpreendam negativamente, né? Espero que não. Mas o nível do brasileiro, a gente imaginava que estaria um brasileiro forte, mas pelos jogos que eu assisti de todos os times, eu não vi muita coisa, não vi grande coisa não. O Flamengo está em decadência, lá os mulambentos, está em decadência. O Palmeiras, me parece também que o time já está saturado. E uma hora o ciclo de qualquer time vitorioso, ele acaba, né? De modo que o Atlético, me parece, está muito mal treinado. A nossa briga, penso eu, será contra os times do nosso nível. Aí Bahia, Curitiba, Bragantino. Tem muito time ruim aí nesse brasileiro, tá? Muito time ruim. Portanto, a gente pode aí, na melhor das hipóteses, aí, beliscar uma Sul-Americana, porque o nível tá muito fraco. Agora, se o Vasco for rebaixado, aí você pode dar um prêmio pro seu Jorge Salgado. Pode dar um prêmio pra ele, porque... E pra 777, né? Seria um vexame total, porque o nível tá muito fraco. O nível do time, ele é muito fraco e eu acho que dos 3 anos pra cá, eu acho que é o pior início aí de campeonato que nós temos aí. Eu acho que o nosso time é ruim, mas não vejo aí. Eu creio que nós não passaremos susto aí por zona de rebaixamento, não, espero eu. Eu acho que tem muita coisa ruim aí. Muito time pior, Coritiba, América, Cuiabá, pelo amor de Deus. Se a gente rebaixar esse ano, ó, vai ser a maior vergonha. Vai ser motivo para essa 777 ser extirpada do Vasco. Vai ter um lado bom.
eu acho que vai ter um lado bom se a gente for rebaixado. Essa empresa aí que eu falei, empresa do diabo, mas na verdade não são não. Quem é os filhos da puta da história toda é a diretoria que vendeu, né? Eles compraram, né? É um bom negócio. É um negócio da China e para eles é muito bom. Eu acho que qualquer um de nós, se tivesse patrimônio, teria feito esse negócio. De modo que a gente fica nervoso com essa turma de pilantra da empresa lá que comprou o Vasco, mas os safados da história toda nós já sabemos quem são. Então eu fico por aqui, galera. Nesse primeiro aí, análise aí de jogo. Deixe aí os comentários. Se quiserem, dê um like. Se inscreva no canal para não estar perdendo aí as próximas análises. Aqui vai ser uma análise isenta, sem rodeios e sem negócio de esquema tático, negócio de... Não, aqui eu vou falar, foi ruim, tá horrível, e nós vamos analisar aí da maneira que o torcedor comum ele faz, a análise comum, né? Mas então fica um abraço aí para todos, até mais e fiquem com Deus aí.